Esta quarta-feira, a Defensoria Pública ou a Defensoria de Segurança Pública de São Paulo pediu para a Secretaria de Segurança Pública o fim da Operação Escudo no litoral do estado. A ação policial já causou oficialmente 16 mortes e teve início após a morte de um policial da rota na última semana, o Patrick Reis, de 30 anos. A Defensoria diz que vai ouvir as vítimas e as testemunhas de violência policial no caso. Além disso, também foram solicitadas as imagens das câmeras corporais no uniforme dos policiais envolvidos na ação e o afastamento temporário dos agentes envolvidos nas mortes. O Ministério Público deve, então, investigar os óbitos. Vamos ao debate. Para essa rodada eu tenho comigo aqui do meu time Roberto Tardelli, Gabriela Araújo, Thiago Mitrô, nosso convidado de sempre também, e Samantha Maier, que já esteve comigo no primeiro bloco. Eu vou começar então com o Tardelli. Boa tarde, bem-vindos todos. O governo de São Paulo deve interromper a operação no Guarujá, lembrando que você acompanhou aqui comigo um pouquinho da pesquisa da Quest, que mostra que 81% das menções a essa operação foram negativas em relação a ela. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Mitrô. Boa tarde, Gabi. Eu entendo que, independentemente do resultado da pesquisa, essa operação teria que ser interrompida imediatamente no momento em que ela foi deflagrada. Eu acho que tem duas situações em que a gente pode observar essa operação. Dois lugares. Vamos imaginar que nós fôssemos cinegrafistas ou diretores de cinema. Nós temos dois lugares para ver esta situação. A gente poderia estar com a câmera na viatura da polícia que subiu, com os policiais que subiram, ou a gente poderia ter a câmera com as pessoas que estão dentro dos seus barracos, de suas pequenas casas. Qual das imagens teria que nos calar mais fundo? O morro do... Fugiu o nome agora. Eu já confirmo para você. Morro São Bento tem 8.000 habitantes, a maioria de mulheres, famílias numerosas com muitas crianças. Nós estamos em pleno período de aula. Essas mulheres, esses homens que lá moram, são pessoas que são subremuneradas, subempregadas, são faxineiras, são serventes de pedreiro, são pessoas que estão nos estratos mais vulneráveis da população. Como é que essas pessoas vão enfrentar esse dia a dia? Como é que é viver esse dia a dia? Como que a gente filmaria essa manhã num lugar muito pequeno, extremamente adensado, né? Essa operação, e o governador e o secretário de Segurança jamais poderiam, no meio da operação, dizer, olha, não houve abuso. É uma inconsequência, uma irresponsabilidade essa afirmativa. Porque há relatos de abusos. Esses relatos são relatos concretos, são relatos de pessoas que foram ouvidas. Então, a menos que nós tomemos essas pessoas como mentirosas, esses relatos vão de ser considerados. E a questão do abuso é uma questão que ela é muito maior do que o abuso em si. Para quem é a polícia? Todos os 8.000 moradores do Morro São Bento hoje são suspeitos. Isso significa uma inversão absoluta da ordem das coisas. É uma população posta sob suspeição. Da criança à idosa, ao idoso, à mulher, ao homem, pouco importa. O que eles foram buscar lá? Olha, nós vamos combater o tráfico de drogas. Não é lá no Morro só o tráfico de drogas. O tráfico de drogas se passa em infinitos lugares no Brasil. O que nós precisamos é estabelecer o seguinte: estas pessoas têm direito à proteção policial? Por que elas estão tomando tiro? Porque os relatos são terríveis. Ontem eu passei o dia conversando com a Comissão de Direitos Humanos da OAB. A comissão está estarrecida dos relatos que colheu.
Tardelli, o que você diz sobre essa politização e quando a gente fala sobre violação de direitos humanos de quem mora no local, que vem logo em contrapartida essa politização e diz que você não se preocupa com direitos humanos do policial? É a primeira coisa que fala. Quem fala um negócio desse não sabe nada de direitos humanos, né? Claro que há direitos humanos dos policiais. É o direito à aposentadoria da viúva, é o direito que os policiais têm de trabalhar com um armamento moderno, com proteção, né? De não serem expostos nesse tipo de operação. Essa operação confronta direitos humanos de quem está nela. Você diz o policial. Porque isso acende um rastro de pólvora, né? Você diz que isso acende ali uma rivalidade maior e coloca o policial em risco. É isso que você quer dizer? O policial está em risco, certo? Ele foi posto numa operação de risco que era, do tamanho que ela se desenhou, absolutamente exagerada. Eram 600 pessoas armadas num lugar muito pequeno. Os relatos ontem, até o Jornal Nacional, podemos citá-lo aqui, né? Sim, claro, aqui a gente pode tudo. Disse, colheu declarações, colheu entrevistas, pessoas, nunca vi tanta violência. A população está aterrorizada. Nós não podemos, e o governador e o secretário de Segurança conseguiram isso. Eles estão confundindo o respeito com o terror. O respeito fica, o terror se enfrenta. Muito bem, Samantha. Bom, eu tenho uma visão diferente do Tardelli. Eu acho que a operação, você dizer que essa operação violou, é prematuro enquanto a gente não tiver provas. Agora, eu acho que a gente tem uma coisa em comum, que é ninguém aqui admite que o direito do cidadão, que o direito da pessoa que mora na comunidade seja violado por abusos da polícia. Se isso aconteceu, isso tem que ser investigado, apurado e punido. Agora, eu tenho uma visão diferente quando o Tardelli coloca que antes da polícia chegar, a vida de quem está nessa cidade, nesse local dominado pelo crime organizado, era uma vida tranquila. Nenhuma mãe leva o seu filho para a escola num local onde o crime organizado domina, porque o maior medo de uma família é que seus filhos se envolvam na droga ou que se envolvam no crime. E essas pessoas, como todas as outras pessoas, têm direito à segurança, à educação, à saúde, porque trabalham, pagam seus impostos, e o que a gente observa é que o Estado ali não presta nenhuma assistência, nem de segurança, nem dos direitos sociais básicos. Essa operação da Polícia Militar foi em razão do assassinato de um policial militar para punir os culpados. As câmeras que estavam lá vão estar à disposição para toda e qualquer investigação. Essa operação tivemos 58 presos, 400 quilos de drogas, 18 armas, fuzis e pistolas, e isso não estavam na mão de cidadãos de bem, isso estava na mão de criminosos. Eu ouvi até a CNN passou a fala do secretário de Segurança Pública, acho que na CPMI, Luciana, a gente vai trazer de novo, né? Do Derrite. Em que ele diz que foi feita a necrópsia, não é, de todas essas pessoas que foram mortas e que não houve nenhum sinal de tortura nessas mortes. É claro que isso é um documento oficial, a gente parte do pressuposto que isso é válido, não é? Mas isso tudo vai passar por uma investigação com acompanhamento da Comissão de Direitos Humanos e se houve abuso, isso vai ser punido. Mas eu não posso partir do pressuposto que os policiais entraram com abuso, entraram para matar o cidadão comum. Eu não quero acreditar que a Polícia Militar haja dessa maneira e acho que não é essa a função da Polícia Militar. Agora, a gente sabe que quando há confronto entre a Polícia Militar e o crime organizado, há mortes. Fato isso que isso não é um fato isolado aqui em São Paulo. Se a gente olhar no governo da Bahia, há confronto agora da polícia com bandidos e nós tivemos 19 mortos. Então não é algo característico da polícia de São Paulo. Quando há confronto entre o crime organizado e a polícia, vai haver mortes, inevitavelmente e infelizmente. Agora, a partir do pressuposto que o policial entrou para, digamos assim, intimidar o cidadão do bem, não me parece que essa seja a natureza da Polícia Militar. A existência da Polícia Militar é para assegurar a segurança de todos os cidadãos, independentemente de onde eles moram.
Faço a ressalva aqui que fiz ontem que a gente não está partindo do pressuposto de que a polícia entrou, acho que também não é a fala do Tardelli de que entrou para fazer isso, mas o modus operandi pode ter ocasionado isso, é o que cabe à investigação e são as denúncias de moradores e de entidades de direitos humanos e defensoria pública. Acha, Samantha, e também vou jogar isso para o Tiago, essa mesma questão, que essa política de enfrentamento acaba fazendo outras vítimas de policiais, que a política deveria ser diferente? Olha, Luciana, eu não sei se faz outras vítimas de policial. Eu acho que hoje os policiais são vítimas. Porque a partir do momento que você tem um policial que está trabalhando e recebe e é assassinado, uma outra policial que recebe 7 tiros pelas costas, eles já estão sendo vítimas. A gente precisa rever, isso eu acho que todos nós estamos de acordo, uma política de segurança pública. Não é? A gente não tem quase segurança pública e isso é algo que a gente tem que repensar. Mas não acredito que faça eles mais vítimas. Eu acho que eles já são vítimas do sistema. Tiago? Primeiramente, boa tarde, Luciana, Tardelli, Gabriela e Samantha. Prazer estar novamente com vocês aqui na CNN. Ora, acho que o primeiro ponto que eu queria reforçar em relação ao que a Samantha trouxe é que, obviamente, todos nós lamentamos que os cidadãos dessas comunidades tenham que agora vivenciar uma situação de conflito extremo entre policiais e criminosos. Mas não é como se a situação deles antes fosse uma situação tranquila. Nós estamos falando de uma comunidade que era dominada pelo tráfico, dominada por facções criminosas e onde essa facção, esse grupo criminoso estava tão em liberdade ali dentro que um criminoso se sentiu ali livre para poder fazer uma execução de um policial em uma situação que não era de conflito. A morte que desencadeou toda essa operação foi um policial que foi alvejado a uma distância de 60, 70 metros enquanto fazia ali uma ronda em um veículo da rota. Essa comunidade é uma comunidade onde alguém se sentiu com plena liberdade de poder fazer uma execução de um policial, como foi feita essa execução do policial Patrick na sexta-feira passada. E país sério nenhum no mundo tolera uma execução de um agente da lei, de um agente de segurança, como o que aconteceu sexta-feira passada no Guarujá. Então, é óbvio que esses cidadãos não viviam em uma situação de normalidade, eles viviam em um ambiente que era dominado por criminosos que se sentem confortáveis para fazer execuções policiais, como foi feita na sexta-feira passada. Então, o que a polícia fez foi entrar nesse ambiente para buscar ali eliminar, se tudo der certo, essa situação de domínio de uma facção criminosa ali dentro. E, obviamente, quando você ingressa em uma comunidade onde você tem criminosos armados com armas como fuzis que foram mostrados aí ao longo da semana, um crime organizado que tem o domínio total da comunidade, quando a polícia entra ali, ela não é bem-vinda, ela é recebida a tiros por esses criminosos. E quando um policial é recebido a tiros ao entrar em uma comunidade, a polícia deveria ter liberdade para entrar em qualquer canto desse país. É uma força de segurança do Estado. Ela tem que poder ir nas vilas, nas casas onde essas pessoas moram para levar segurança a todo cidadão brasileiro. E quando ela é recebida a tiros em uma comunidade como essa, infelizmente, essa situação tem que ser revidada. O policial não vai ficar ali recebendo tiros e não fazer nada. E, infelizmente, isso leva a situações de morte, como estamos vendo aqui. Qualquer morte tem que ser lamentada, seja de um criminoso ou seja de um policial. Toda morte violenta tem que ser evitada e, quando acontece, tem que ser investigada. E na investigação, agora, o que nós vamos descobrir com as câmaras de segurança dos policiais, com depoimentos que estão havendo, se houve abuso, não houve abusos, aqueles que abusaram que sejam investigados e punidos por isso. Agora, nós não podemos aceitar com normalidade a situação em que vivem essas pessoas sob o domínio do tráfico e a situação onde criminosos ali se sentem livres para executar policiais, como aconteceu na sexta-feira passada. Felizmente, não tivemos outras mortes de policiais, tivemos policiais que foram alvejados, mas felizmente não aconteceu, mas só pelos os policiais que foram alvejados, nós estamos vendo que os policiais também estão ali sob o risco de poderem morrer a qualquer momento quando entram numa situação como essa. Meus caros, o que
os fatos dizem, e os fatos estão, às vezes, com a notícia, é que a gente está aqui num país que a polícia mata muito. A gente está num país onde essas operações têm ali um saldo de muitos civis e, às vezes, inocentes mortos. Ponto final, é inquestionável, porque nós já denunciamos e mostramos crianças com blusa de escola assassinadas. E aí, cabe aqui, foi o tiro partiu da polícia, o tiro partiu do bandido. Cabe dizer que nessas comunidades, o cidadão, o trabalhador, pobre, muitas vezes, está refém ali dos bandidos, fato como os dois trazem aqui, tanto Samanta quanto Tiago. Mas muitas vezes está refém também do desrespeito de algumas operações policiais, tanto que civis, crianças, grávidas são assassinadas muitas vezes, ponto. Diante disso, também cabe dizer que a polícia de São Paulo não é a única nisso, e se eu tivesse que trazer uma polícia que exemplar em relação a isso, seria o Rio de Janeiro. Nós trouxemos aqui um ranking de operações com dezenas de mortos do ano passado para cá. Então, esse debate é um debate complexo. Não é um debate fácil, não é um debate que tem um lado dizer que a população do morro está sem, a população da periferia está sem direitos básicos e a polícia chega e traz esses direitos básicos. Não, o Estado não traz esses direitos básicos. Quem conhece as periferias do Brasil sabe que o Estado não traz esses direitos básicos. Acho que cabe a nós, e agora para você, Gabi, fazer aqui a discussão talvez mais intensa e mais importante, que seria como proteger o policial que às vezes está ali vulnerável, inclusive quando recebe a ordem de fazer essas operações. E a gente perde muito dos nossos agentes de Estado e realmente é algo que indigna a gente demais, a perda dos policiais, tanto quanto a perda de civis inocentes. Primeiro, boa tarde, né? Lu, Tiago, Samanta, Tardelli, a todas que estão nos acompanhando. Pois é, eu estava aqui pensando, refletindo enquanto vocês estavam falando e me lembrei que o Brasil, assim, essa questão da violência policial é algo com que a gente lida há muito tempo, né? Talvez sejam até resquícios da época da ditadura militar, né? Então a gente hoje tem uma polícia militar, né? Não temos uma carreira única, uma polícia única, então a gente tem a polícia militar que faz o policiamento ostensivo e de repressão ao crime, temos a polícia civil que faz o papel de polícia investigativa e a polícia federal também faz esse papel de polícia investigativa. E os policiais, eles na verdade são vítimas da forma como a segurança pública foi estruturada no nosso país, que é uma lógica de guerra, né? Então é como se o policial militar, nessa função de polícia ostensiva e trazendo resquícios da ditadura também, como se ele estivesse ali não para lidar com a sociedade, proteger a sociedade, como se ele estivesse ali para uma guerra. Então existe uma lógica meio perversa na forma como eles são preparados desde o começo, é um problema isso. E também a gente sabe que a carreira policial é uma carreira de risco, porque eles lidam com criminosos, né? Então é algo que faz parte da carreira policial, infelizmente. Há 30 anos ocorreram 2 chacinas na favela Nova Brasília, lá no Complexo do Alemão, em que cada uma delas foram vítimas 13 jovens. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta disso. E nos requisitos da condenação, o que se disse? A condenação foi agora em 2017, que não se investigou corretamente essas mortes, que a mesma polícia que estava envolvida na morte dos civis foi a polícia que ficou encarregada de dar respostas, né? E o Brasil está devedor com a OEA, com a Organização dos Estados Americanos, com relação à violência policial. Em Paraisópolis, há pouco tempo, outra ação policial também resultou na morte de 9 jovens. E o que a gente vê sempre, o resultado? A maioria das pessoas mortas nessas operações policiais são homens, né? Jovens negros, que são da comunidade. Então, acho que a discussão é muito profunda para a gente resolver aqui, mas o principal é a desigualdade social e racial que existe neste país, né? Que permite que para vingar, a gente não tem como negar o revanchismo, né? Para se vingar ou dar um exemplo com relação à morte de um policial, até agora a gente contabiliza 16 mortes após a mobilização de mais de 600 agentes, helicóptero, polícia, tudo isso, né?
para entrar numa favela que, como disse Samanta e Thiago, nossa, mas a população estava refém esse tempo todo dos traficantes. Esse tempo todo não foi feito um trabalho de inteligência, de investigação para eliminar o tráfico de drogas, mas depois da morte de um policial, mobilizou-se dinheiro do Estado, dinheiro dos cofres públicos, 600 pessoas para resolver de uma vez o problema que está ali, né, há tanto tempo. E eu vou tomar liberdade, desculpe por ser tão longa, de ler as declarações do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo na sexta-feira. Ele disse o seguinte: vamos para cima até pegar todos, sem exceção. Que mais aqui? Iniciamos a noite de ontem, né? Isso, a declaração dele foi na sexta. Então, iniciamos a noite de ontem a Operação Escudo para capturar os criminosos que atiraram contra 2 policiais de rota no Guarujá. Não vamos descansar enquanto não acharmos os responsáveis. Ou seja, não me parece que é uma operação, isso na palavra do próprio... E aí a Bruno falou que a gente pode falar tudo aqui, eu estou pegando o site do G1, tá? Que a gente pode falar das outras emissoras, então já estou falando aqui do G1. Isso partiu da palavra dele. Então, assim, ele mesmo admite que essa operação, essa mobilização do dinheiro público, dos policiais, todos de uma vez nessa comunidade, são motivadas por vingança, não é uma operação para salvar as pessoas que estão lá, né? E quem está morrendo são... e aí mais uma última parte, só reforçando o que o Tardelli falou, também conversei com colegas, membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, que estão estarrecidos com denúncias de pessoas mortas dormindo, filho arrancado dos braços, morto na frente dos filhos, tortura com bituca de cigarro, né? E isso não me parece que alguém dormindo consegue reagir. E a outra declaração que eu vi também, agora eu não anotei aqui, eles falando, parece que eles estão escondidos nos barracos e vamos entrar para descobrir. Então, primeiro eles entravam e depois eles viam o que era. Eu imagino alguma polícia fazer isso, aqui eu estou em Alto de Pinheiros, entrar em uma dessas casas aqui do Alto de Pinheiros e fazer isso. Falar, tem alguém escondido numa das mansões do Alto de Pinheiros, vai entrar lá com a arma em punho, tirar o filho do braço e matar. É esse o problema. Sobre a tortura, a Samanta já falou aqui, eu lembro de novo, nós vamos inclusive trazer a fala do secretário de Segurança Pública que diz que fizeram a autopsia dos corpos e que em nenhum momento se encontrou de fato sinais de tortura. Nós ainda não temos acesso a esses relatórios, mas temos a fala do secretário de Segurança Pública. Aqui a nossa obrigação é construir a história para vocês com fatos. É claro que a todo momento a gente vai trazendo aqui esses fatos, inclusive as denúncias de violações de direitos humanos também por parte da comunidade.